Sueli, tá bonita. Oi, Sueli. Cadê a Sueli? Elegante de coque. Sueli, o cabelo cresceu, querida? Mas eu não estou vendo a Sueli, por quê? Suzy, Marco. Ah, Sueli. Tá de coque. Ah, cortou. Quem está faltando? A Bia? Está faltando a Bia, a Madu não vai poder. Acho que podemos começar, e eu vou começar rapidamente com uma pequena retrospectiva do que a gente viu na última aula, lembrando deste admirável quadro do Tissot, que é um quadro profundamente proustiano, que mostra a elegância dessa sociedade masculina parisiense no Cercle de la Rue Royale, e que pinta, não é? Que retrata este personagem que está aqui à esquerda, que é o personagem de Charles Aas, personagem que serviu para não é a inspiração para o Proust retratar o seu Swann na recherche. Isso é dito pelo próprio Proust, não é, nesse trecho que eu passei para vocês aqui, no qual ele não menciona o nome do Charles Aas, mas ele se refere à pessoa que inspirou o seu personagem, não é? E, entretanto, caro Charles Swann, eu conheci tão pouco quando eu era ainda tão jovem, você perto do túmulo, porque aquele que você devia considerar como um pequeno imbecil fez de você o herói de um dos seus romances que estão começando a falar de vós e que talvez você viverá por causa disso, não é? Essa é a ideia. Ele se dirige diretamente ao inspirador do personagem, e ele menciona o quadro do Tissot, se no quadro de Tissot representando o balcão do Círculo da Rue Royale, no qual você está entre Gallifet, Montpolignac e Saint-Maurice, falam tanto de você, é porque veem que há alguns traços de você no personagem de Swann. Esse quadro foi comprado não faz muito tempo pelo Museu d'Orsay, por causa, evidentemente, da sua qualidade pictórica, mas também por causa do papel que ele representa nesse universo proustiano, e também como extraordinário documento de sociedade da alta aristocracia dessa virada de século. E eu trouxe em seguida esses magníficos quadros do Tissot. Esse aqui eu não tinha trazido, eu pus hoje para vocês verem, que é chamado O Baile, e que é um recorte, não é, um enquadramento moderno, no sentido de um enquadramento fotográfico, quase que analético, porque o instantâneo não existia ainda, mas no qual nós vemos o baile lá no fundo, nós adivinhamos lá no fundo, transcorrendo o baile cortado pela margem esquerda da tela, e percebemos que o tema principal é essa moça e, sobretudo, esse fabuloso vestido, com a quantidade muito grande de rendas, de fitas, de babados, tudo aquilo que podia ser configuração da moda nesses anos de 1880. Esses vocês já tinham visto,
que não há nada assim também mais evocador de uma soirée mundana de música no final do século XIX, tais como Proust as descreveu. E eu fiz a relação com Boldini, que também é um outro pintor proustiano, ligado a Proust, não que o Proust o mencione, mas porque ele retratou o Robert de Montesquieu, que foi o inspirador do Charlus, né, de Baron de Charlus, na Recherche. E que é, como Tissot, um retratista da elegância aristocrática, da elegância milionária do final do século XVIII, do início do século XIX. Isso com uma desenvoltura no pincel, com uma beleza na mancha, no uso da pincelada solta, rápida, do gesto que vibra sobre a tela, nesse sentido diferente do caráter descritivo do Tissot. E eu tinha colocado esses dois também, que evocam, não é, o passeio no Bois de Boulogne, lugar de encontros elegantes e eróticos, e essa pintura de Boldini de Veneza, mostrando a sua capacidade de síntese, né, na pincelada, reunindo o mar, as gôndolas, a Basílica de São Marcos e uma paisagem definida lá no fundo, e que é um universo também vinculado ao universo proustiano. Depois, nós tínhamos passado a questão do fato de que Swann encontrava semelhanças entre os personagens pintados na grande pintura e personagens que nós encontramos no dia a dia. E, em particular, nós tínhamos parado nesse quadro nessa pintura do Benozzo Gozzoli, esse afresco do Benozzo Gozzoli, porque a Recherche diz o seguinte: mas se nós tivéssemos ouvido Swann, os cortejos dos reis magos, já tão anacrônicos quando Benozzo Gozzoli introduziu nele os Médicis, teriam sido ainda mais, porque eles teriam contido o retrato de uma multidão de homens contemporâneos, não de Gozzoli, mas de Swann. Quer dizer, posteriores, não a mais de 15 séculos à Natividade, mas de 4 ao próprio pintor. Não havia, segundo Swann, nesses cortejos, um único parisiense de marca que faltasse. Não é? Então, o que nós tínhamos parado aqui, o que o autor está dizendo, não é? É que há um evidente anacronismo nesse quadro, na medida em que os reis magos não estão ligados à Natividade de Cristo e os Médicis vão surgir 1.400 anos depois. Não seria né? É anacrônico essa ideia anacrônica essa ideia de inserir esses personagens contemporâneos representando o papel ou estando presentes em cerimônias de épocas tão distantes. Mas era também uma prática do Renascimento bastante corrente, essa de dar a fisionomia de personagens contemporâneos a grandes personagens do passado. Vocês teriam alguma questão a respeito dessas coisas que nós vimos da última vez? Não.
Então, vamos continuar. Existe, portanto, aqui esse aspecto, não é, do anacronismo que o autor assinala. Mas é interessante porque existe também um outro anacronismo neste quadro, que é mais, digamos, menos evidente. Esse anacronismo vem do fato de que o próprio Benozzo Gozzoli era um pintor anacrônico no século XV, mas voluntariamente anacrônico. A razão, não é, nesse caso, é a referência a alguma coisa que estava na moda, mas que servia também aos interesses das grandes famílias, e que era a ideia de dar a essas grandes famílias um passado glorioso. Vocês estão vendo essa pintura, ela nos remete, e com toda evidência, ao mundo, não é, da pintura do século XIV, da pintura bizantina, com esses essas formas plásticas desses rochedos, que aqui tomam proporções muito grandes. E vocês estão vendo lá atrás, no fundo dessa pintura, vocês estão vendo um castelo, não é? Um castelo medieval com torres e uma forma um pouco circular. E também a imagem de árvores que funcionam como os ornamentos que se viam nas tapeçarias mais antigas. E no que Benozzo Gozzoli está ligado aos interesses, não é, dos Médicis nesse sentido. Porque os Médicis, eles eram uma família de mercadores, e essa família de mercadores ela vai se afirmar no século XV. Eles surgem numa república, que é a República Florentina. O Cosimo de Médici, que é o avô mais velho, que está aqui, se torna um personagem de um tal prestígio que ele comanda a cidade. E depois o seu neto, Lorenzo de Médici, muitíssimo rico, se torna o príncipe. O príncipe, no sentido que lhe dá o Maquiavel, o primeiro. Mas eles não são aristocratas. Eles não são aristocratas, eles vão se tornar aristocratas, né, senhores da Toscana, só apenas a partir dos anos de 1530, não é, com Cosme I, que se torna o Duque da Toscana. E eles têm, em relação às grandes famílias, particularmente as famílias romanas mais antigas, que datam justamente da época da cavalaria, ou seja, que datam do século XI, XII, os Orsínios, Colonna, os Médicis não têm esse brasão. E eles têm um esforço muito grande, eles fazem um esforço muito grande para atingir um estatuto prestigioso de família aristocrata. Inclusive, um dos aspectos desse esforço é a política casamenteira dessa família. Não é? Vai casar justamente a mãe de Lorenzo era da família Orsini, e a família Médici vai casar duas filhas com dois reis da França, Catarina e Maria de Médici, e vai procurar o mais possível se enobrecer. É fascinante essa ideia de uma nostalgia nesse momento no século XV, de uma grande moda no século XV da cavalaria que no século XV já não tem mais sentido,
não é? Porque é o momento de apogeu da cavalaria, justamente século XIII, e o século XII e XIII, ela vai se dissolver, ela vai deixar de funcionar como funcionava antes, sobretudo com a ascensão de uma nova burguesia de um lado e com a afirmação dos Estados nacionais do outro. Então, nós temos, nesse segundo Proust aqui, nós poderíamos ver 3 formas de anacronismo. A primeira é o fato de que um Lourenço de Médicis, no nascimento de Jesus, é anacrônico. A segunda é porque esses personagens, não é, que se encontram aqui, não é, e nos quais o Swann adora ver semelhanças com personagens contemporâneos, personagens franceses contemporâneos, e essa maneira de busca da pintura também, no terceiro ponto, de voltar aos prestígios de um passado heróico que essa família não possuía. Estou vendo aqui mais de perto, vejam esses cavalos, não é, como eles nos remetem à pintura do gótico internacional, não é, a Pisanello, por exemplo. Algum ponto? Marina, Marcos, Célia? Eu tenho uma questão, eu tenho uma coisa para pensar. Diga. Como a gente falou na última aula, né? Nada é por acaso. Esse esforço do Gozzoli, esse interesse do Gozzoli em enobrecer a família Médici, antes que a família se enobrecesse verdadeiramente, que é só a partir do século XVI, é a mesma coisa que o Swann faz. Como assim? O Swann também não é um aristocrata. Sim. O Swann é um judeu. Sim. O Swann, com a sua elegância, com a sua distinção, com a sua cultura, que é a mesma coisa que a família Médici faz. Sim. Não é por acaso que ele vai buscar no Gozzoli essa distinção, essa cultura que os Médici vão cultivar naquela Florença, com círculos de intelectuais e poetas e pintores e com todo o mecenato. O Swann poderia ser um membro da família Médici. Exatamente, Marina. Você tocou num ponto importante, e essa questão, não é, do enobrecimento que nós estamos vendo aqui neste quadro e que nós vemos também com o Swann, é um ponto crucial da recherche. É um ponto crucial porque essa filha, por quem ele tem um amor tão grande, essa menina que ele adora, ela vai substituir, ela e a família, é claro, ele não consegue fazer com que ela atinja esse grau de aristocracia que ele gostaria, porque, inclusive, tem uma passagem na qual a duquesa de Guermantes vai dizer que ela não ia receber a filha da Odette de Crécy, porque daqui a pouco ela teria que receber a filha do seu cocheiro. E essa filha da Odette de Crécy, ela vai se tornar enteada de um nobre que é absolutamente indigno, e vai receber o nome desse nobre, e vai terminar casando-se com o sobrinho da condessa, eu estou com a cabeça um pouco zonza hoje, da duquesa de Guermantes. E o Swann vai ficar completamente apagado. Ele não consegue atingir aquilo que ele queria atingir, não apenas ele não consegue, como ele é absolutamente destruído no livro.
o nome dele fica sendo proibido de ser mencionado num jantar na presença da filha dele. Isso é profundamente dramático, não é? O homem mais nobre de todos, que faz um esforço para que a filha entre nesse meio admirável que ele frequenta, não apenas não consegue, como ele é absolutamente apagado da existência dentro da recherche. Vocês se lembram dessa passagem, não é? Do momento em que o narrador vai mencionar o nome do Swann e imediatamente há uma conversa para desviar e que esse nome não pode ser pronunciado. É fascinante, não é, tudo isso, eu acho. Porque você tem toda a razão, é um prestígio de comerciantes querendo, aqui no caso do Goswami, um prestígio de comerciantes, de banqueiros, querendo ser nobres, e no caso do Swann, o esforço é um esforço parecido, mas completamente frustrado. O Jorge, uma Diga. coisa que me chama a atenção em relação à posição do Swann na obra é que, como você está dizendo, ele era pessoa absolutamente nobre. Como é Sim. que a filha dele, mesmo sendo filha do Swann, não teve a chance não sei, de ser bem aceita nesse mundo, mesmo sendo filha dele? Parece que a paternidade aí não teve muito efeito. Não teve efeito. Ele, de um lado, não era um aristocrata. Como a Marina disse, ele era um judeu muito rico apenas. E, por outro lado, a filha era a filha da Odette de Crécy, que era uma mulher considerada como decaída. Com quem a duquesa de Guermantes não quer o mínimo contato. E se recusa a receber a filha. E, no final, toda essa gente vai ser reunida, menos o Swann, no último volume, volume da Recherche. A Gilberte vai se transformar numa sobrinha, não é, da Madame de Guermantes. São essas reviravoltas que o livro dá com extrema frequência. E existe um momento também no livro, se vocês se lembrarem dessas reviravoltas, no qual, com o poder que ele tem sobre a sociedade aristocrática, o Charlus vai transformar a sobrinha do Jupien, que era uma bordadeira, numa das princesas da mais alta aristocracia, casando com um nobre absolutamente decadente que estava doente e morrendo. Ela estava morrendo, o nobre não. Um nobre completamente decadente, ele faz uma doação, né, de dinheiro muito grande, e ele consegue transformar essa bordadeira numa aristocrata de altíssimo nível, e o narrador descreve toda a aristocracia da parisiense, francesa, desfilando na igreja em que essa moça tinha morrido logo depois do casamento e prestando homenagem como se fosse uma grande princesa. O livro é inteiramente feito dessas reviravoltas, né? As modificações são muito contrastantes dentro do livro, nesse sistema, né, de organização social que o Proust nos apresenta. Não sei se está claro isso que eu estou dizendo? Sim, muito. Marina, alguma coisa? Não, é isso aí. E
existe um fascínio extraordinário do Proust por essa aristocracia. Isso é muito evidente, né? O Proust tem uma admiração enorme por esse mundo altamente aristocrático, mundo esse que está destinado a se desfazer, a desaparecer ao longo do século XX. E ele faz questão de mostrar as diferenças, não é, que existe entre aqueles que são apenas ricos, não é, que são como os Verdurin, e aqueles que são altamente aristocratas, como os Guermantes. Mas, no final das contas, isso vai se terminar igualando tudo, não é? O autor iguala tudo, porque essa Madame Verdurin vai se tornar princesa de Guermantes. Então essa aristocracia, né, ela tende a se mover lentamente como uma geleira e vão se adaptando, vai avançando e eles acabam todos se entendendo. Agora, eu queria passar para um outro ponto que é o seguinte, não é, que é outra coisa agora, na continuação dessa questão da apreciação das obras de arte. E nessa apreciação das obras de arte, há a própria ideia da natureza da obra de arte. É a passagem, que é bastante conhecida, no primeiro livro, do Côté de Chessuan, no qual o narrador descreve a pedagogia, por assim dizer, da avó dele em relação à formação artística do menino. Então, vamos ver aqui. Ela dizia, em realidade, ela não se resignava nunca em comprar nada que não se pudesse tirar um lucro intelectual. E, sobretudo, aqueles que nos oferecem as belas coisas, ensinando-nos a buscar nosso país, nosso prazer em outros lugares, além da satisfação do bem-estar e da vaidade. Então, nós estamos entrando num mundo, entre aspas, funcionalista, e nós estamos aqui com uma frase que poderia nos remeter às preocupações do final do século, do Art and Crafts, por exemplo, do William Morris, não é? Em que os objetos, ou do Art Nouveau, em que os objetos do nosso cotidiano devem ser belos. Eles não podem ser apenas úteis. Eles devem ser elaborados, artisticamente elaborados. Eles não podem ser apenas úteis. Então, ele continua dizendo, mesmo quando ela tinha que dar um presente útil a alguém, quando ela tinha que dar uma poltrona, talheres, uma bengala, ela os buscava antigo, como se a longa desuetude deles tivesse apagado o seu caráter de utilidade. Eles pareciam antes dispostos para nos contar a vida dos homens de outrora do que para servir às necessidades da nossa. Tem até depois um momento em que a família acaba zombando da avó, porque a avó dava uma poltrona e a poltrona acabava quebrando, porque era uma coisa antiga, uma coisa velha. Mas existe aqui essa ideia da impregnação do tempo como um fator artístico. Porque, não sei se vocês conhecem, tem um texto muito bonito da Marguerite Yourcenar, que se chama O Tempo, esse grande escultor.
porque ela vai dizer que o tempo trabalha nas esculturas, destruindo, erodindo, como se fosse a mão de um outro escultor sobre essa obra. Isso diz a Marguerite Yourcenar. E o Proust nos diz aqui que esses objetos antigos, eles são carregados de uma dimensão de humanidade. Né? Contar a vida dos homens de outrora, ao invés de servir às necessidades da nossa. Né? Essa força que os objetos possuem de guardarem em si lembranças e evocações do passado. Não é essa maneira que as velhas coisas, os velhos objetos adquirem uma dimensão que é uma dimensão humana, não é, rica e, num certo sentido, artística. Ela teria gostado que eu tivesse no meu quarto fotografia dos monumentos e das paisagens as mais belas. Claro, né? Vamos colocar belas paisagens, belos monumentos para ornar o quadro. Mas, no momento em que ela ia comprar essas fotografias, e bem que a coisa representada tivesse um valor estético, ela achava aquilo vulgar. Ela só encontrava nisso vulgaridade. Essas fotografias. O Proust nunca vê a fotografia como um objeto artístico. Não é? Para ele, a fotografia é sempre uma reprodução muito forte do visível. Mas ele não percebe ou não quer perceber a fotografia como uma dimensão que é uma dimensão como se diz, que é uma dimensão da arte. Nós devemos pensar também, não é, que o número de fotografias antigas, né, tomadas pelo passado, certamente era menor nesse período, porque as fotografias eram uma coisa moderna nesse momento. Então, o que fazia a avó? Ela tentava uma astúcia. E se não de eliminar inteiramente a banalidade comercial, pelo menos de reduzir e de substituir nela, para a maior parte ainda, de introduzir nela como várias espessuras de arte. Ao invés de fotografias da Catedral de Chartres, das grandes águas de Saint-Cloud, do Vesúvio, ela ia se informar, junto a Swann, se algum pintor não as tinha representado. E preferia me dar fotografias da Catedral de Chartres por Corot, das grandes águas de Saint-Cloud por Hubert Robert, do Vesúvio por Turner, o que fazia um grau de arte a mais. Então, ela vai comprar foto, ela acha que a foto da Catedral de Chartres é banal, e ela quer comprar uma foto da Catedral de Chartres pintada por Swann. Mas, diz ele, se o fotógrafo tinha sido afastado da representação da obra-prima ou da natureza e substituído por um grande artista, ele retomava os seus direitos na medida em que reproduzia essa própria interpretação. Quer dizer, a fotografia estava lá de novo. Mesmo sendo a fotografia de Chartres por Corot, era uma fotografia. E essa fotografia significa banalidade. Chegada no limite da vulgaridade, a minha avó tentava recuar ainda. E ela perguntava a Swann se a obra não tinha sido gravada, preferindo, quando era possível, gravuras antigas,
e tendo ainda um interesse para além delas próprias. Por exemplo, aquelas que representam uma obra-prima num estado onde nós não podemos mais vê-la, como a gravura da Última Ceia de Leonardo, antes da sua degradação por Morgan. Vocês vão ver, isso é um equívoco do Proust. A gravura do Morgan é uma reconstituição do estado inicial da ceia do Leonardo, mas isso nós vamos ver daqui a pouco. É preciso dizer que os resultados dessa maneira de compreender a arte de dar um presente nem sempre foram brilhantes. A ideia que eu tomei de Veneza, a partir de um desenho do Tiziano, que se supõe ter por fundo a laguna, era certamente muito menos exata do que aquela que me tivessem dados simples fotografias. Comentários? Ô Jorge. Oi. Você, agora há pouco a gente estava falando lá da pintura do Gozo e da questão do aristocrata versus o comerciante, o burguês. Sim. Agora, dá para entender um pouco a importância que o narrador dá para a aristocracia, muitas vezes em detrimento desse lado mais comercial ou burguês ou de riqueza, porque de uma certa maneira era o que a avó pensava, né? Porque essa coisa da utilidade, do comércio, da venda, da vulgaridade, era uma coisa que causava a ela repulsa, que deve ter influenciado o narrador ou o autor, enfim. Sim, sem dúvida, é isso mesmo, sem dúvida. Não é essa ideia de que é preciso fugir, não é, desse mundo de vulgaridade contemporâneo, não é? E nós vemos bem na recherche esse mundo de vulgaridade se aninha nos Verdurin, e ao contrário do modo profundamente aristocrático dos Guermantes. E a avó dele procura, não é, dar essa formação a ele, que fosse uma formação de sensibilidade artística, não é, para além dessa banalidade do cotidiano. Mas um ponto também que me parece importante nesse texto é a ideia de que o acesso à obra de arte que nós temos, ele vai por vários caminhos, não só pelo original. O caminho da fotografia, naturalmente, o caminho da reprodução ou de um grande mestre que reproduziu aquilo que eu quero ver, e o caminho da gravura, que são formas de interpretação, que são, como ele diz, alguma coisa a mais, né? Uma espessura de arte a mais. Isso é muito importante, porque indica o esvaziamento do papel do original no Proust. Nós já temos visto isso bastante. Esse esvaziamento, não é, de um fetichismo do original. A obra de arte está para muito além do original. E se a fotografia, de algum modo, pode banalizar a obra de arte, ela funciona também como, daqui a pouco a gente vai ver, como uma referência para a constituição do objeto artístico dentro de mim. Não é, o Proust nos ensina muito bem, e isso é muito importante, não é, que a obra de arte tem dois polos, por assim dizer, que se unem. Um é o próprio objeto artístico, a própria obra de arte, é o original, etc. O outro é esse original que habita dentro de mim, ou dentro de nós. E ele só existe, esse original, nessa relação
de fusão entre aquilo que está dentro de nós e aquilo que é objetivo, que está fora de nós. Dessa maneira, os comentários sobre a obra, as gravuras sobre a obra, tudo isso fazem parte dessa mesma obra. E elas se encontram dentro de cada um de nós, formando essa obra de arte. É impossível imaginar uma obra de arte puramente objetivada. Vocês tá alguma dúvida, alguma coisa ou não? Não, a obra de arte, ela compreende ela mesma e todas as camadas interpretativas. Exatamente, exatamente. Mas se aderem a ela. Isso só é possível porque a obra de arte não é um em si, ela é um para mim. Sim. Não é? Ela só existe quando existem os dois polos. Sim. Quando eu acredito que ela é uma obra de arte e quando eu imediatamente a incorporo dentro de mim. E isso faz com que, evidentemente, ela esteja presente. É alguma coisa de sutil e não é muito simples, porque a objetivação, né, que é um grande tema dos objetos artísticos, essa objetivação das obras de arte, ela é o dado comum que nós temos no mundo. Né? O mercado das artes se fundamenta nesse processo de objetivação. São mercadorias, são objetos que são vendidos, que são comprados, que são assinados. Jorge. Enquanto que no caso do Proust, não é essa a questão. A questão do Proust não é a arte como objeto, mas a arte como ela vive como ela vive, e ela só pode viver dessa maneira. Ou seja, ela só pode viver alinhada dentro de nós. Mas como é que várias pessoas distintas, obviamente, conseguem encontrar no objeto a beleza da obra de arte, se é muito para mim? Como é que é o denominador comum? Então, eu começaria dizendo, Célia, que o denominador comum é o reconhecimento do objeto como artístico. E esse reconhecimento é o que une um grupo de pessoas em torno de um objeto. Existe na relação com a obra de arte, na nossa relação com a obra de arte, existe uma dimensão de crença muito forte. Eu acredito que isso é uma obra de arte. Essa é o primeiro degrau, o primeiríssimo degrau. Em seguida, cada um de nós vai ver nessa obra de arte, descobrir sinais dentro dessa obra de arte, que são frutos dessa relação mantida entre o espectador e a obra. Esses sinais, eles são comuns num nível muito evidente, por assim dizer, muito grosseiro. Por exemplo, é um cachorro, estou representando um cachorro, você vê um cachorro. Mas a nossa percepção artística do cachorro, ela é variável. Tanto ela é variável que as gerações sucessivas vão ver a mesma obra de arte de maneiras diferentes. E vão descobrir, não que elas estejam vendo de maneira arbitrária, não. Aquilo estava lá dentro, estava dentro da obra de arte. Só que aquilo se revelou apenas num dado momento, no qual a conjuntura de recepção, eu não gosto de falar dessa recepção por causa da moda, mas dessa apreensão que eu tenho, essa relação espiritual, essa relação intelectiva com a obra de arte
que eu possuo, se dispõe como se diz, se dispõe a entender esse aspecto da obra de arte que tinha ficado ocultado até então. Vocês sabem, as grandes análises das obras de arte também marcam, ficam presentes. Uma vez que nós lemos uma análise do Proust de uma obra de arte, essa análise vai grudar na obra de arte para nós, não é? Que lemos esse trecho para sempre. É difícil esquecer as análises que foram feitas sobre as obras de arte, mesmo que nós não estejamos de acordo com elas. Então, aquilo que a Marina está falando das camadas, aquilo que a avó fala das espessuras, é isso que vai ocorrendo sobre a obra de arte. Elas vão estando presentes. Um exemplo mais imediato, se vocês quiserem me permitir introduzir aqui, é essa questão da destruição das estátuas atuais, o Borba Gato, por exemplo. Eu não tenho não quero discutir aqui se deve ou não deve destruir o Borba Gato. O que me parece interessante é o seguinte, é que essas estátuas que povoaram as cidades, elas nasceram no século XIX e se desenvolveram durante uma parte do século XX, referindo a um tipo de história, que é o tipo de história da construção da grandeza de uma nação pelos seus heróis. E elas estão lá para que a gente fique admirando, não é? Esses heróis que fizeram a nossa história. Ora, isso estava na cabeça das pessoas até não faz muito tempo. Hoje, essa história não serve mais para ninguém. Ninguém mais quer saber dessa história, a não ser os bolsonaristas. E, portanto, essas esculturas que estavam lá, que estavam emitindo certos sinais, que eram sinais positivos, hoje elas começam a emitir sinais negativos. Há uma mudança aí evidente, porque nós mudamos completamente a nossa percepção do que é a história e do que foram esses grandes personagens. Então, nós podemos perceber, não é, nas obras de arte, esse tipo de variação, esse tipo de percepção que de geração em geração, de época em época, vai se fazendo. E que nós temos que levar... O Proust é o contrário de um purista. Ele é o contrário de um Walter Benjamin que fala da aura, embora o Walter Benjamin fosse um grande leitor do Proust. Ele sabe que a obra de arte se constitui nessa relação dupla do espectador e do objeto. Ela jamais está pronta, né? Ela jamais está pronta. E essa é uma das grandes... Ela é sempre se constituindo. Isso. Historicamente se constituindo, né? E essa é uma das grandes dificuldades de nós trabalharmos, Marina, você sabe melhor do que eu, com a história da cultura. Porque é alguma coisa de extremamente fluido e mutável, né? E que o historiador tem que dar conta limitadamente, né? Porque a gente sabe que os trabalhos envelhecem também, e que são perspectivas, e que são pontos de vista, etc. Mas é uma dificuldade muito grande. É muito difícil aplicar um método dentro do campo da história da arte e também da história da cultura, né? Porque o objeto é um objeto muito fluido e complexo, né? E que existe de uma maneira imaterial e de uma maneira espiritual. Estou falando espiritual. Acatar o transitório, acatar o parcial, acatar o relativo, acatar o contraditório. É muito difícil. É muito difícil. Porque nós somos todos... nós somos frutos do positivismo, né? Nós somos frutos do positivismo e nós temos, eu diria, também uma vocação ao confortável, Marina.
Se a gente tem uma certeza, nós estamos confortáveis. Né? Se você começa a complicar muito a certeza, pronto. Aí as coisas já se complicam, né? As coisas já se tornam difíceis. E eu perco esse conforto que eu tinha. Olha, você acha que essa aspas, moda, tendência, não sei como é que nós vamos falar disso daí, mas essa coisa de fingir que um objeto é velho, colocar uma falsa pátina, etc., vem daí? Claro, porque nós valorizamos aquilo que é antigo, né? Então, fica um gosto de um velho que não é velho, né? Um gosto de uma coisa que é enfim, falsificada, né? Falsificada. Fake. Fake, claro que sim. Então, vamos. Ô, Jorge. Oi, diga. Só uma última coisa. Você destacou naquele trecho anterior essa coisa das camadas em relação à recepção da obra de arte, né? Sim. Mas será que daria para a gente entender também que essa coisa das camadas tem um outro aspecto no sentido da própria construção da obra de arte? Porque a obra de arte, por excelência, é o próprio livro que o Proust está escrevendo. Sim. Né? E, evidentemente, nesse livro também não tem um trecho em que ele descreva fatos, acontecimentos ou pessoas sem que perpasse pela interioridade dele, sem que ele acrescente camadas de subjetividade, transformando aquilo que é temporário, eventualmente, ou sem relevância, em algo muito significativo, mas porque ele acrescentou camadas àqueles fatos para a construção, nesse caso, da própria obra. Ele sabia que ele estava escrevendo uma grande obra de arte, tanto que naquele capítulo anterior ele falou que o Swan ia ser lembrado por causa da obra dele. Claro que sim. É um momento crucial, esse que você está citando. O que você acha? Não, é exatamente isso. É aquela passagem também que eu mostrei para vocês, que é uma passagem importante, né? No qual ele vê no caminho a linha do teto e o brilho do sol na pedra, e que é uma captação da banalidade do cotidiano que eu transformo, não é, no meu livro em efeito artístico. E que é o tempo todo, não é? Porque esse ponto, de fato, é fascinante, Marcos, que você trouxe, porque, ao mesmo tempo que ele está refletindo sobre a natureza da obra de arte, ele está criando uma grande obra de arte. E ele sabe perfeitamente que é isso que se junta no livro dele de um modo notável. Mas ele vive o mundo nesse conjunto de associações, de memórias, de sensibilidades que são, em grande parte, as da história da arte, a da dimensão artística dos objetos, dos textos que ele constrói. E ele sabe também, não é, que essas obras, elas vivem em nós de uma maneira que é essencial, que faz parte da própria existência da obra de arte. É aquilo que eu chamei a dimensão imaterial da obra de arte já no passado. É claro que nós estamos aqui, como se diz, tentando decifrar alguns aspectos da recherche, mas é claro que a recherche é um texto absolutamente imenso e que nós não temos esse texto inteiro na cabeça. Não é? Por vezes, tem coisas que evidentemente me escapam, que eu esqueço, ou que eu tenho que procurar porque eu não tenho exatamente certeza. A obra não está inteiramente em mim, porque ela está no livro. Mas ela está em mim. Ainda assim, ela está em mim. Essa maneira que tinha, por exemplo, a avó do narrador de citar grandes autores,
né? Ela adorava citar Madame de Sévigné. É mostrar como Madame de Sévigné vive, de algum modo, dentro dela. E que é a única maneira de viver. Porque eu leio, eu incorporo, e Madame de Sévigné passa a existir a partir do momento que eu leio. É alguma coisa essa relação é uma relação complexa, porque é uma relação na qual nós estamos constantemente em sintonia com a obra e com as modificações da obra. Eu disse, não é, agora há pouco, o livro não está dentro de mim porque eu não sei o livro de cor. Eu não conheço, e o livro é imenso, e evidentemente nós esquecemos coisas, e eu não sou um especialista do Proust, que passei minha vida fazendo uma leitura hiperminuciosa do Proust. Ainda assim, né? Mas ele está dentro de mim, o Proust. Agora, se eu for reler o Proust, eu nunca leio da mesma maneira. Porque a obra de arte está em constante modificação, graças à minha modificação. Um livro que eu leio hoje e um livro que eu lia o mesmo livro que eu lia quando eu tinha 18 anos, não é o mesmo livro. Claro que não. O livro se modificou. Então, essa objetividade da obra de arte, ela tem um limite muito grande. E porque ela só funciona, de fato, quando ela está presente dentro de mim. E dentro de mim ela está vivendo constantemente. Ela está em mutação constante. E é absolutamente fantástico esse prazer que a gente tem com os reencontros, não é? As coisas que estavam dentro de nós, e quando a gente revê, ou um filme que foi uma grande obra que eu vi há muito tempo, que eu revejo e que se torna alguma coisa diferente. Tudo isso é fascinante, mas o próprio dado da existência da obra. É assim que a obra existe. Então, vamos passar... Eu fui buscar as imagens correspondentes àquilo que o Proust tinha falado nessa passagem da avó dele. E da Catedral de Chartres eu achei esse cartão postal que é absolutamente que é um cartão postal maravilhoso, né? Que é essa Catedral de Chartres lá no fundo, a pequena cidade de província e o orgulho do progresso, do trem, não é? Que está aí no centro da cidade. Essa fotografia, a gente não sabe o que é mais importante, se é o trem ou se é a catedral. E, por outro lado, nós entendemos, não é, essa recusa da avó, porque para nós essa fotografia é profundamente artística, não é? Não, porque ela é antiga, em primeiro lugar. E depois porque nós a olhamos de uma maneira, uma maneira amorosa. Nós a olhamos tentando perceber como é que o fotógrafo compôs a fotografia, né? Como é que ele criou esse vazio com esses pequenos personagens lá no fundo, como é que o trem e a catedral se destacam. Mas isso é o cartão postal da época do Proust. Um cartão postal, nessa época, é uma banalidade. É claro que a avó e as pessoas não podiam ver aquilo que hoje nós vemos nesse cartão postal. E essa fotografia não é ao mesmo tempo um retorno à época de Proust, graças à sua idade, né? Aqui atrás tem uma senhora com carrinho de bebê, com um vestido comprido. Nós temos esses personagens que habitam tudo isso. Quer dizer, nós estamos no tempo do Proust com essa fotografia, que nos leva para lá.
Agora, se nós passarmos para a Catedral de Chartres do Corot, não é? Que, aliás, vocês vejam, ela é numa posição quase a mesma da fotografia. Apenas estas casas que estão aqui, elas desapareceram. E provavelmente, quando o Corot pintou, em 1830, devia haver esses pequenos montes, esses pequenos outeiros que foram retirados e a cidade cresceu. E a catedral aparece um pouco velada por esses montes, não é? O pintor coloca no primeiro plano as pedras, grandes pedras, nós não sabemos o que vai acontecer com elas, talvez seja para os trabalhos que vão ser feitos na reforma da cidade, que se destacam, e lá no fundo aparecendo a catedral de uma maneira completamente inserida no clima, na atmosfera lá do fundo. E à direita, uma gravura, que não é uma gravura a partir de Corot, mas que é uma gravura a partir da própria catedral, e que nos informa também, não é, da presença dessa catedral, nos informa com minúcias, graças a um grafismo vibrante, a um grafismo muito fino, nos informa sobre a existência, não é, dessas velhas casas que se encontram aqui, desses pequenos personagens que estão aqui, e que dá à catedral esse aspecto luminoso, porque ele tem uma linha muito delicada e que permite essa presença da luz. Então, é interessante porque nós temos, nos três casos, essa presença monumental da catedral, que dá a impressão de uma estabilidade, né? Dá a impressão de nos leva para uma estabilidade em meio a um conjunto de mutações à sua volta. E nós temos uma percepção clara, não é, dessa catedral, embora nós não a tenhamos ao vivo, é claro. Mas ela está aqui presente e está ou como um grande objeto paisagístico, atmosférico, como o Corot, ou com uma delicada filigrana descritiva do Gustave Le Heutre, ou como um contraponto entre o trem e ela própria, imenso edifício antigo. Outra referência é a série de pinturas que o Robert fez para das fontes de Saint-Cloud. O Robert era um pintor do século XVIII, francês, que era conhecido como o tipo de pintura que ele fazia, o tipo de paisagem que ele fazia, era conhecido como ruinismo, e eles eram os ruinistas, pintores de ruínas, pintores de um mundo que está suavemente se desfazendo, suavemente entregue à metamorfose do tempo, que age de maneira diferente segundo se trata de um jato de água, de uma pessoa, de uma escultura ou de uma nuvem, ou de uma ruína, nesse caso aqui nós não temos ruína, porque o exemplo é o exemplo de Saint-Cloud, mas ele incorporava também, a grande maioria dos seus quadros, essas ruínas. E o Hubert Robert trabalha com esses efeitos de transparência, com esses efeitos de esses jogos, né, de fusão, de luz,
de atmosfera, nesse caso de vapor de água, de jato de água, e essa folhagem que vibra com as pinceladas rápidas que ele propõe. E aqui eu tenho uma outra dessa série das fontes do Hubert Robert, que é essa fonte maravilhosa, né, que tem um repuxo lá no fundo e que tem uma vasca no meio e que depois desses grandes buracos aqui atrás as águas saem, não é? Elas alimentam essas fontes, e as lavadeiras que vêm para utilizar, dar um sentido prático à grande bacia, ao grande tanque do jardim. E do lado esquerdo eu trouxe uma fotografia, que é isso ao que a avó do narrador se referia. Esse tipo de fotografia que ela poderia ter e que ela hesitava em comprar, porque a fotografia, de algum modo, banaliza aquilo que seria o original. A história da Santa Ceia, não é? De Morgan. Morgan faz essa... Existem reproduções da Santa Ceia, existem reproduções que foram feitas, pinturas, cópias, pelos próprios alunos do Leonardo, logo que ele terminou de pintar a Santa Ceia. E, portanto, nós temos documentos que nos informam de maneira muito precisa o que deveria ser a Santa Ceia na sua origem, antes que ela tivesse sido tão degradada. Inclusive, não é, se nós pensarmos de uma maneira proustiana, a Santa Ceia não é apenas aquilo que está lá em Milão, mas ela é o conjunto de todas as suas representações, e inclusive aquelas que nos restituem aquilo que era mais completamente próximo do original. Mas o Morgan, o que ele faz é copiar um desenho de um artista do século XVIII italiano, Teodoro Matteini, que, por sua vez, deve ter copiado de uma dessas cópias da Santa Ceia de Leonardo. E ele nos dá, portanto, essa reprodução em preto e branco, mas muito nítida, sem a degradação do que a gente percebe no original, que a fotografia revela aqui, e sem também essa porta que foi aberta também no século XVIII e que cortou os pés do Cristo, que nós descobrimos aqui nessa gravura. Então, nós estamos aqui com esse dado das sucessivas camadas. E a ceia do Leonardo é um bom exemplo disso, né? Porque ela, em primeiro lugar, ela é uma espécie de ruína, que está lá atrás, lá no fundo. O que existe é uma espécie de ruína hoje, e nós a temos graças às memórias que foram feitas dela, visualmente, por pintores, desenhistas e gravadores. Aqui eu procurei um pouco para saber de onde o Proust pode ter tirado o desenho da laguna do Tiziano. E não há muita coisa, não há muita coisa que eu encontrei, não. Este desenho, essa cena pastoral, que parece ser uma cena alegórica, que, do ponto de vista da iconografia, é muito difícil de se saber do que se trata. Tem esse personagem muito estranho no primeiro plano, uma mulher nua que cobre a sua cabeça, não é, com
com um tecido. É uma figura que nos remete, por exemplo, a certas figuras do Goya. Isso me faz pensar em certas figuras do Goya, nesse mundo inquietante, não é? O fato de esconder a identidade. É curioso essa situação. É uma alegoria do Renascimento, da qual nós não temos a chave. E depois, os pastores aqui atrás, dormindo, e o conjunto de rebanho, o rebanho, não é? Aqui das ovelhas, um javali, uma cabra, e lá atrás uma paisagem de árvores, e lá no fundo, à beira de uma laguna, uma cidade. Que é isto aqui. Um desenho feito com uma precisão muito grande, com uma rapidez muito grande, com esses elementos, essas nuvens que parecem de fumaça, que sobem sobem ao céu, muito, como se diz, muito convincentes. E esse mundo, essa cidade à beira d'água, que poderia ser um desses fundos de desenho do qual ele se refere, e que nos evoca, pode nos evocar Veneza. É claro que nós estamos entrando aqui numa espécie de mundo de sonho. Nós estamos entrando aqui em alguma coisa que nos faz ficar num estado segundo, não é? E percebendo de uma maneira aproximativa volumes, formas, situações, movimentos. Está longe de uma descrição da cidade de Veneza. E a outra que eu descobri é esse São Jerônimo, que está nos ofícios também do Tiziano, São Jerônimo lendo, e que lendo contra essa laguna lá atrás. Não é? O desenho do Tiziano é sempre admirável, bico de pena, não é? Com essa capacidade de dar ritmos que ele consegue pela disposição dos traços e de cruzar, de trazer a sombra, trazer a luz por esse sistema de cruzamentos que se encontram aqui, a imediata e admirável aspecto de absorção, não sei se essa palavra diz absorção melhor, absorção do São Jerônimo na sua leitura, o pitoresco do leãozinho do São Jerônimo aqui atrás, que também é o Leão de Veneza, e essa tranquilidade, esse mundo completamente pacífico e tranquilo de Veneza que está lá atrás. Nós temos... É interessante porque nos dois quadros, nos dois desenhos, se nós nos referimos à imagem de Veneza e à percepção que nós podemos ter de Veneza, essa percepção é a de uma calma, nos dois casos, e de uma situação um pouco onírica. É uma maneira de perceber Veneza, não é? É uma maneira de estar em Veneza. Essa sensação que nós temos em Veneza, da calma da laguna e de estar no meio de um lugar de sonho. Embora não seja a definição que uma fotografia pudesse trazer. Eu trouxe essas fotos desse fotógrafo chamado Carlo Naia, que trabalhava para o Zalinari e que é um grande fotógrafo. Ele desmente essa ideia do Proust de que a fotografia era uma banalização da paisagem e de que ela não pode ser arte. É claro que ele nos dá uma ideia mais precisa da cidade, mas ele
ele consegue nos remeter, graças a essas características da laguna, não é? A esse mundo que eu acabei de me referir como onírico e como tranquilo, como calmo. E ele capta não apenas uma visão descritiva banal da imagem, mas ele capta alguma coisa de profundamente sugestivo que está aí dentro. E mais ainda numa fotografia como esta, que não é essa laguna absolutamente tranquila, não é esse espelho de água, essa gôndola no primeiro plano que se recorta muito forte com contraste, e lá no fundo a cidade admirável. E uma foto noturna como essa que é impossível não ser seduzido por ela, essa foto que nos traz uma Veneza noturna, com aquela abertura das nuvens para a entrada de luz da lua, que se reflete no domo da Igreja da Salute. São fotos de beleza transcendente. Ou o Vesúvio por Turner, não é? O que traz o Vesúvio por Turner? Ele traz esse conjunto de efeitos tremendos, de uma paleta muito calorosa, vermelha, com essas pinceladas que são tão enérgicas e que nos remetem a essa sensação da explosão do Vesúvio. Então, eu formo dentro de mim, deixa eu ver o que tem logo depois aqui, né? Não, isso é outra coisa. Eu formo dentro de mim uma, como se diz, um conjunto de percepções que não são as da identificação precisa, mas que são as da formação da sensibilidade perante esses objetos que essas obras querem descrever. Algumas observações da parte de vocês? Vamos conversar um pouquinho? Marina? Marcos? Esse desenho do Tiziano, do São Jerônimo, é como se o Van Gogh tivesse visto, né? Exatamente, ele tem alguma coisa do Van Gogh, você tem razão. Nossa! A árvore podia estar num desenho do Van Gogh. Sim. Né? Todo esse lado direito do trabalho, esse jogo. Toda a razão. É impressionante isso. Olha onde o lugar onde o São Jerônimo está sentado, o movimento das linhas é tão... Olha, é incrível, é incrível. Você tem toda a razão. Esse sentido da organização rítmica, né? Que a gente encontra aqui, que a gente encontra no Van Gogh também. Belíssima associação, Marina. Não tinha pensado nisso. Que coisa. Agora, essa foto noturna de Veneza compete com as vistas, né? Com os canaletos, né? Com os canaletos. O guarde compete com eles, né? Porque essa superfície sobre a qual a luz incide é uma emulação mesmo, né? É espetacular. Essa foto é de fato extraordinária. Extraordinária mesmo. E o Turner, né, Jorge? O Turner, aquele
aquela aceleração, né? Essa explosão, né? Explosão completa, né? É uma explosão, é uma coisa, um gesto largo, né? Impressionante. A energia, não é? Impressionante, impressionante. É um jogo, não é, muito de espírito, muito romântico, no qual a energia interior ela serve às grandes energias sublimes da natureza, né? Então, a energia do meu gesto equivale à energia do vulcão. Equivale. Uma maravilha. Isso é uma maravilha. E agora nós vamos passar para Eu também gostaria de ter um Turner ao invés de uma foto do Vesúvio. Mas aí você teria uma foto do Turner, no caso da avó dele. Mas é verdade. Mas agora nós vamos continuar nessa ideia da natureza da obra de arte, dessa relação que existe entre a obra de arte em si e para mim. E é uma passagem que eu acho muito importante no Proust e que vale a pena nós meditarmos a respeito. É a passagem a respeito da Virgem de Baalbek. Vocês sabem que o Proust tem uma admiração enorme pela Virgem de Baalbek. E ele tem reproduções da Virgem de Baalbek. Essa Virgem de Baalbek não existe, é ficção do autor, mas é como se ela existisse. E ele tem essa enorme admiração pela Virgem de Baalbek. Ele tem fotografias da Virgem de Baalbek e ele vai ver a Virgem de Baalbek neste museu, que foi recuperado há alguns anos e que é um extraordinário museu em Paris. É o Museu dos Monumentos francês, um museu que nasce na Revolução Francesa, mas que desaparece, volta e acaba, nos anos de 1860, sendo recriado por Viollet-le-Duc. E a ideia desse museu é que ele traz moldes em gesso e, de preferência, em tamanho natural, das grandes obras de escultura da França inteira. Tudo que vocês estão vendo aqui são essas extraordinárias reproduções, né, dessas obras conhecidas, em Amiens, por exemplo. Bom, elas estão expostas nesse museu. Não é um museu muito visitado, e quando vocês voltarem a Paris, eu aconselho que visitem, se vocês não conhecem. Ele fica no Trocadéro. No Trocadéro não, no Palais de Chaillot. Mas no Trocadéro, porque esse interior dele é o interior do antigo Trocadéro do navio. O arquiteto do Palais de Chaillot simplesmente fez uma espécie de envelope em volta desse museu e conservou essas galerias. Esses elementos como é que ele diz, charpente, do teto, né, que segura o teto, em metal, eles são da exposição de 76, da exposição de 78, para a qual o Trocadéro foi construído. E ele abriga esse museu que foi renovado e que, de fato, é um prazer, é admirável. Então, o narrador ele vai visitar a Virgem de Baalbek neste museu. Então, vamos ver o que acontece. Ele chega em Baalbek e
ele está numa grande expectativa para descobrir essa igreja e para descobrir essa escultura. Então, ele diz assim, e a igreja? Entrando na minha atenção com o café, com o passante a quem eu tive que perguntar o meu caminho, com a estação de ferro, do trem de ferro a qual eu ia voltar. Compunha um todo com o resto. Parecia um acidente, um produto desse fim de tarde, no qual a cúpula macia e inchada sob o céu era como um fruto cuja luz, a mesma luz, banhava os chaminés das casas e amadureciam a pele rosa, dourada e que fundia, né? Fondante, como a manteiga, como o beurre. Mas eu não quis mais pensar, senão na significação eterna das esculturas, quando eu reconheci os apóstolos, dos quais eu tinha visto as estátuas moldadas no Museu do Trocadero, que é esse museu que nós acabamos de ver agora, as reproduções, as imagens, e que, dos dois lados da Virgem, diante da abertura profunda do pórtico, me esperavam como para me honrar. A figura benevolente, com o nariz achatado e suave, as costas curvadas, pareciam avançar com um jeito com um ar de dar as boas-vindas, cantando o Aleluia de um belo dia. Mas percebia-se que sua expressão era imutável, como a de um morto, e não se modificava, a não ser que nós andássemos, nós os rodeássemos. E eu me dizia, é aqui, é a igreja de Baalbek. Esse lugar, que tem o jeito de saber a sua glória, é o único lugar do mundo que possui a igreja de Baalbek. O que eu vi até aqui eram fotografias dessa igreja e desses apóstolos, dessa Virgem do Pórtico, tão célebres, apenas as moldagens em gesso, né? Apenas as moldagens. Agora é a própria igreja, é a própria estátua. São elas, as únicas. É muito mais. É exatamente aquilo que nós sentimos quando nós vamos visitar um lugar e vamos... Então, estamos vendo um original, agora nós vamos ver a coisa verdadeira, né? É muito mais do que tudo isso, é muito mais do que todos esses originais. Mas vamos ver como é que ele continua no parágrafo seguinte. Era menos também, talvez. Muito mais adoração, mas era menos. Como um jovem, num dia de exame ou num dia de duelo, encontra o fato sobre o qual ele foi interrogado, ou a bala que ele atirou, pouca coisa quando ele pensa nas reservas de ciência, de estudo, né? E de coragem que ele possui e que ele teria querido fazer prova. Da mesma maneira, o meu espírito, que tinha dirigido a Virgem do Pórtico fora das reproduções que eu tinha tido sob os olhos, inacessível às vicissitudes que podiam ameaçar estas. Vejam, isso é importante, porque a Virgem que ele ergueu, a Virgem do Pórtico que ele ergueu no seu espírito, é mais resistente, é mais eterna do que a própria escultura. Né? A Virgem do Pórtico, fora das reproduções, porque eu vi uma série de reproduções e criei uma Virgem do Pórtico dentro de mim. Essa Virgem do Pórtico que eu criei dentro de mim é inacessível às vicissitudes que pudessem ameaçar estas, intacta, se elas fossem destruídas, ideal
tendo um valor universal, espantando-se de ver a estátua que ele tinha 1000 vezes esculpido em espírito, é claro, reduzida agora à sua própria aparência de pedra, ocupando, em relação ao alcance do meu braço, um lugar no qual ela tinha por rivais um cartaz eleitoral e a ponta da minha bengala, encadeada, amarrada a essa praça, inseparável da saída da grande rua, não podendo fugir dos olhares do café e do escritório de ônibus, recebendo sob seu rosto a metade do raio do sol poente e, logo, daqui a algumas horas, a clareza do revérbero, a iluminação do revérbero. Então, ela está dividida, recebendo sobre o seu rosto a metade do raio do sol poente, que o escritório da caixa de, como é que chama, da caixa econômica, recebia uma outra metade, ganhada ao mesmo tempo que essa sucursal de um estabelecimento de crédito, de um banco, né? Ganhada nesse sentido de ser tomada, pelo cheiro desagradável das cozinhas como a gente diz, patissier, do doceiro, submetidas à tirania do particular, a ponto que, se eu tivesse querido traçar a minha assinatura nessa pedra, é ela, a Virgem Ilustre, que até então eu tinha dotado de uma existência geral e de uma intangível beleza, a Virgem de Baalbek, única, o que, infelizmente, queria dizer a única, esse original, que sobre o seu corpo sujo, com a mesma fuligem que as casas vizinhas, teria, sem poder se desfazer dela, mostrado a todos os admiradores vindo aí para contemplá-la o traço do meu pedaço de giz e as letras do meu nome, que ele teria escrito. Era ela, enfim, a obra de arte imortal e tanto tempo desejada, que eu encontrava metamorfoseada, assim como a própria igreja, em uma pequena velha de pedra que eu podia medir a altura e contar as rugas. Essa passagem é crucial, porque ela me parece que é o momento em que ele vai mais fundo na concepção de arte que ele nos apresenta. Essa concepção que pressupõe a vida do espírito e a existência do objeto artístico. Esse objeto artístico, ele existiu mais eterno, como as esculturas de Praxíteles existem no espírito coletivo da cultura do Ocidente, mais eternas do que as suas obras originais, porque essas obras originais foram destruídas. É essa maneira de mostrar essa decepção diante do singular, diante daquilo que é a redução da dimensão esplêndida interior, criada pela imaginação, criada pelas reproduções às quais ele teve acesso, e esse espanto, essa surpresa diante do original. O original não corresponde exatamente àquilo que ele tinha no espírito, e isso causa uma decepção. Muito, não apenas muito profundo, mas é também uma situação surpreendente, não é? Porque se nós vamos ver, por exemplo, uma pessoa que sempre ouviu falar do Botticelli e de repente está lá na frente
do nascimento de Vênus em Florença, no Museu dos Ofícios, e que diz, mas é isso aí? A nossa percepção dessa pessoa não é a percepção de uma pessoa inculta, de uma pessoa inconveniente, não é, porque não sabe ver a beleza do Botticelli. Mas, ora, é exatamente essa situação que o Proust está dando aqui. Como se ele fosse essa pessoa, que é o seguinte, eu fiz uma ideia da coisa e a coisa não bate com o original. Mas, de qualquer forma, essa coisa está continuando a existir dentro de mim. É uma das situações possíveis nessa relação entre a obra de arte em si, essa velhinha de pedra, e a obra de arte para mim. Essa virgem ideal tendo um valor universal. Jorge, quando eu vi pela primeira vez o Juramento dos Horácios, Sei. Eu tive uma decepção gigantesca. Sei. Porque na minha cabeça era outra coisa. Claro. Era de uma grandiosidade, Claro. era de monumentalidade, era uma coisa magnífica. Quando eu cheguei na frente, eu pensei, desculpe, é isso? Mas É isso aí? aquilo que eu tinha na minha cabeça é isso? Eu fiquei decepcionada. Mas a minha cabeça era muito maior, era muito mais poderoso, era muito mais magnífico. Mas você veja, Marina, essa presença da obra dentro de nós, não é? Particularmente da obra que nós amamos, ela se constrói com numa dimensão sem limites. E o que ele está nos pondo aqui são os limites nos quais a obra vive, são esses que você está falando, não é? Eu imaginava uma coisa tão grande, não é um quadro tão grande, não é? Eu imaginava uma coisa tão monumental e não é tão monumental. Que decepção! O que ocorre é que, e essa ideia, meu Deus, essa sublime, como é que ela se chama? Virgem de Balbec, essa sublime Virgem de Balbec aí, do lado, com esse cheiro de cozinha, do lado de um estabelecimento, de um bancário, dentro desse mundo de banalidade que é essa praça. E aí o que ocorre, não é, então, se por acaso nós queremos entrar em contato com essas obras? É preciso que nós incorporemos, né, que nós incorporemos não, mas que nós tomemos a consciência desses limites e encontremos nessas obras aquilo que o seu concreto pode nos dar. Isso não vai desaparecer a grandeza dos Horácios, tenho certeza que para você os Horácios continuam sendo grandes, continuam sendo monumentais, e eles são dentro da história da arte. Mas, ao mesmo tempo, na segunda vez, na terceira vez que eu vejo, as coisas vão caindo no lugar. E é como se o meu interior fosse se adaptando a essa visão. Isso é uma coisa, essas situações concretas, isso que ele diz, não é? Essas situações concretas, essa tirania do singular, ela é terrível. É aquilo que ele fala a respeito dos museus. A maneira de mostrar uma obra implica na relatividade do concreto. Dentro de nós estamos no absoluto. Ela está no absoluto conosco. Eu não tenho, se eu penso, por exemplo, na Gioconda, eu não tenho o lugar onde ela está no Louvre hoje. Eu tenho essa imagem dentro de mim. E todas as relações possíveis
que eu já pude fazer, que eu já li a respeito dessa imagem. A hora que eu estiver presente, eu vou ter que negociar. Eu vou ter que negociar com essa tirania do concreto, essa tirania do singular. Às vezes, ela pode estar muito bem exposta e exaltada por uma iluminação. Às vezes, quantos quadros nós vemos numa exposição que são fantásticos? E aí, quando nós vemos no museu, colocados num canto, num corredor, o esforço que é preciso para fazer para chegar até eles. Isso demonstra, não é, Marina, a complexidade da natureza da arte. A complexidade dessa natureza que é da nossa relação com ela, da existência dela fora de mim e dentro de mim. Esse termo que você usou, a negociação, eu acho impecável. É isso. Eu achei impecável. Você precisa, para que você consiga extrair a obra do universo ao qual ela pertence, não é? É preciso que você introduza dentro de você e ela vai viver de outra maneira. Então, você tem que negociar com esse universo. E é claro que a obra se modifica. A obra, a obra no final da tarde, quem sabe se ele voltasse com a luz do revérbero, como ele diz, com a luz artificial, quem sabe ele teria tido uma outra experiência dessa percepção, dessa grande virgem que ele queria, dessa virgem extraordinária que ele queria perceber. E as modificações elas fazem parte física da obra e fazem parte dentro de nós. Eu vou contar uma coisinha aqui para vocês. A Sueli, de uma maneira muito generosa, me deu um quadro maravilhoso, a quem eu agradeço muitíssimo. E eu pus esse quadro do lado da minha cama. E eu vejo esse quadro e ele me dá uma alegria muito grande. Ele é muito bonito. Ele tem cores muito bonitas, ele tem uma forma extremamente harmoniosa. E uma das coisas que me agradam mais é que eu vejo esse quadro de maneira diferente, porque quando eu abro a janela de manhã, ele é uma coisa. Quando eu vou deitar e que eu ligo o meu, como se diz, o meu abajur, ele é outra coisa. E é uma experiência que você só pode ter se você convive, não é, com a obra de arte. Na grande maioria das vezes, nós vamos ver a obra de arte de uma maneira muito pontual, numa exposição, no museu, durante muito pouco tempo. E é preciso voltar várias vezes, em momentos diferentes, para poder percebê-la. Quando eu fazia quando eu estudava em Aix-en-Provence, eu era guia do ofício de turismo e eu levava as pessoas para visitarem a cidade e terminava sempre na catedral, no tríptico da Sarça Ardente, do Nicolas Froment, que como se diz, o sacristão abria para ele era fechado, tinha dois painéis que se fechavam e para as pessoas o sacristão abria. E na época de verão, que era a época de maior número de visitas e que eu também não estudava, eu ia 4 vezes por dia fazer essa visita à cidade. E essa obra, nas 4 vezes, diferente, porque a luz que batia era outra. Ela se transfigurava, era outra. Então, essa dimensão do concreto é uma tirania mesmo, né? Como se diz,
escultura da Virgem de Baalbek se transformou numa espécie de velhinha, uma velhinha de pedra, não é, que eu podia medir a altura e contar as rugas, os acidentes. É um momento crucial no qual o papel das reproduções aparece, não é? E é um texto, de fato, muito importante. E eu trouxe aqui uma outra coisa, que é a Virgem Dourada da Catedral de Amiens. Essa Virgem do século XIII, porque que é essa Virgem gótica com esse rosto tão benevolente, né? E com esses gestos de uma suprema elegância aristocrática, não é? desse mundo gótico que é tão elegante. E eu trouxe o prefácio que foi escrito pelo Proust para o texto Notre-Dame d'Amiens, de Ruskin, para o texto sobre as catedrais do Ruskin. Notre-Dame d'Amiens, segundo Ruskin, é o título do prefácio. E o Ruskin é um grande teórico inglês da segunda metade do século XIX, muito admirador, profundamente admirador de Turner e profundamente ligado aos art and crafts, né? Esse movimento que quer voltar ao artesanato da Idade Média no final do século XIX para combater a vulgaridade, aquilo que nós estávamos falando com a Célia agora há pouco, a vulgaridade do mundo contemporâneo. E ele é um apaixonado por Veneza e ele é apaixonado pelo gótico, pelas igrejas medievais. E o Proust escreve o seguinte sobre ele. Ele diz assim: sem dúvida, se, como já se disse, na extrema velhice, o pensamento desertou a cabeça de Ruskin, porque parece que ele tinha Alzheimer no final, que nós chamaríamos hoje de Alzheimer, e ele não se lembrava mais de muita coisa. Como esse pássaro misterioso que em uma tela célebre de Gustave Moreau não espera a chegada da morte para fugir de casa, entre as formas familiares que atravessaram ainda o confuso devaneio do velho, de Ruskin, portanto, sem que a reflexão pudesse se aplicar a essa passagem, fiquem certo não, muito provavelmente vocês sintam que é muito provavelmente que nessa cabeça confusa estava a Virgem Dourada de Chartres, que voltou a ser materna, como o escultor de Amiens a representou, tendo nos seus braços a divina infância, né? o menino Jesus. Ela deve ter sido como a ama que permite apenas ficar na sua cabeceira aquele que ela durante muito tempo embalou. Desculpem, a aia que se deixa ficar, né, na cabeceira daquele que ela embalou durante muito tempo. E como no contato dos móveis familiares, na degustação dos pratos habituais, os velhos experimentam, quase sem conhecê-los, as suas últimas alegrias, que nós podemos detectar ou discernir, pelo menos, a frequentemente funesta que meu Deus, eu estou traduzindo tão mal, me ajude, Célia, que nós os causaríamos privando-os, quer dizer, nós não conseguimos perceber qual é esse prazer que os velhos têm com esses móveis familiares, nos pratos habituais, não é?
Então, ele... A dor imensa que seria causada privando-os disso. Privando-os disso, é exatamente isso, né? Nós não percebemos essa dor, né? Porque eles estão lá meio abobados e nós mal e mal percebemos essa dor. Você tem toda a razão, que se nós como se nós tirássemos dele. Então, ele continua: acredite que Ruskin ressentia um prazer obscuro ao ver uma moldagem, uma escultura da Virgem Dourada descida pelo arrastar invencível do tempo, das alturas do seu pensamento e das predileções de seu gosto, na profundidade da sua vida inconsciente e nas satisfações do hábito. Quer dizer, nós temos aqui, não é, essa Virgem Dourada que o Ruskin admirava tanto, dentro dele, é claro, nas profundezas da sua vida inconsciente, mas ela está presente por uma reprodução, por uma moldagem. Ela está lá. Nesse momento de velhice, nesse momento de relação de perda da noção do mundo, a Virgem ainda está presente. Ele não precisa fazer a viagem até Amiens para ver a verdadeira Virgem. Ela está lá. Ela está lá porque ela está dentro dele e que essa escultura que ele tem, essa mulagem que ele tem, essa moldagem que ele tem, lhe faz animar e recriar dentro de si essa escultura tão amada. É um texto muito, muito bonito, o do Notre-Dame d'Amiens, e ele completa muito bem aquela passagem que nós acabamos de ver, não é? São duas esculturas que vivem tanto no real objetivo quanto no interior do espírito, e que funcionam pela memória e pela sua reprodução. Alguma questão? Jorge. Diga. Não, eu só ia observar que eu estava ouvindo você falar e lendo esse trecho, de que isso talvez fique ainda mais evidente quando a obra de arte é a música, né? Porque, primeiro, pela execução prolongada. Depois, Sim. Porque sempre tem uma camada a mais, que é a camada do intérprete. Sim. E depois porque o suporte é ainda mais abstrato, de maneira que qualquer variação interna da gente implica numa forma diferente de ouvir e ter a memória daquela música, né? Claro que sim. Claro que sim. A música, ela tem essa dimensão de se desenrolar no tempo, não é? E ela está dentro de nós também, as músicas que nós conhecemos bem, as músicas que nós conhecemos de cor. E aí nós temos prazer em ouvi-la revelada por um intérprete, de uma maneira diferente daquela que nós estávamos esperando, iluminada de um modo diferente pelo intérprete, e que nos traz, não é, essa relação, não é, quando nós conhecemos a música, de sintonia entre aquilo que está dentro de nós e aquilo que nós estamos ouvindo. E é claro, você tem toda a razão, a música ilustra da melhor maneira possível esse tipo de relação dual ao qual eu me referi, a da objetividade e a da interioridade que a obra de arte necessariamente tem. A obra de arte é isto, é essas duas coisas. Eu não queria entrar no próximo, agora nós estamos terminando, nós vamos retomar na próxima semana. Mais alguma questão? Eu quero falar. Por favor.
Eu quero agradecer, você me emocionou muito com a análise do meu quadro que fica no seu quarto. Imagine, você que me deixa... Não, Então, eu achei uma maneira diferente de ver o quadro. Até eu encontrei uma maneira diferente de enxergar o meu próprio quadro. E eu gosto, Obrigada. sinceramente, eu gosto muito dele. Obrigada. Ele é um quadro que me dá muita alegria, Sueli. Que bom. Ele, como se diz, em momentos assim de tristeza, ele me ajuda. Que maravilha. Ele tem alguma coisa de luminoso, ele tem alguma coisa de não sei, que eleva o espírito, põe para cima, digamos. Põe para cima, positivo. Mas que bom, isso para mim é o melhor prêmio que eu já recebi na minha vida. Imagine. Verdade. Muito bem, então ficamos para a próxima aula? Para a próxima aula, está ótimo. Então, um grande abraço para vocês. Oi, diga. Muito obrigada. Não, era só agradecer e até a próxima semana. Fique bem. Vocês também, fiquem bem. Todos nós. Beijo em todos. Beijo a todos. Tchau. Tchau.